Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 25 anos. No vídeo de hoje falarei sobre um tema muito relevante. Vou falar sobre a relação do uso do antidepressivo com as disfunções sexuais. Esta é uma dúvida muito comum entre os meus pacientes e pode estar afetando você ou alguém próximo. Se você está preocupado com os efeitos que o antidepressivo pode ter sobre a sua vida sexual, continue comigo até o final. Vamos falar como ele pode influenciar o desejo e o desempenho sexual, além de estratégias que podem ser feitas para minimizar esse impacto. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado quando eu publicar vídeos novos. Vamos ao vídeo. Vou fazer um comentário por que eu estou gravando esse vídeo. Cada vez mais eu vejo no consultório pacientes sendo medicados com antidepressivos, uma grande interferência na sua vida sexual e muitas vezes o paciente nem sequer sabe que ele está tomando esse tipo de medicamento, essa classe de medicamento, e que ele está contribuindo muito para a sua disfunção sexual. Essa foi a grande motivação de eu estar fazendo esse vídeo. Como os antidepressivos afetam a sua função sexual? Os antidepressivos, eles são medicamentos que agem no sistema nervoso central e no local que eles agem, eles podem alterar a sua questão do desejo sexual. Muitos pacientes que tomam antidepressivo reclamam de uma queda de interesse sexual, queda de libido. Os antidepressivos também têm uma tendência a retardar o tempo de orgasmo. Ou seja, você vai demorar muito para atingir o orgasmo. Alguns pacientes chegam a ter cansaço físico extremo, principalmente se não tem uma massa muscular boa, é um paciente mais idoso, eles chegam a entrar em exaustão física, perdem às vezes a ereção e não conseguem ter ejaculação e orgasmo. Com isso, queda de libido e se aumentar muito o tempo ejaculatório, comprometendo até com a sua ereção, esses medicamentos eles têm que ser muito bem orientados quanto ao uso, o aspecto benefício com o aspecto efeitos colaterais. A depressão é algo muito comum hoje na nossa sociedade. Inclusive, vocês têm uma vivência grande na área de disfunção sexual. Muitos dos pacientes que me procuram, eles às vezes estão depressivos até pela disfunção sexual. Dependendo da disfunção sexual, um pênis que entortou, afinou, diminuiu, que não tem uma boa ereção, isso afeta 80% a 90% dos pacientes do ponto de vista de saúde mental, levando às vezes um quadro depressivo. Sendo que o que precipitou a depressão foi a disfunção sexual. E o paciente, ao invés de procurar o tratamento da disfunção sexual, ele procurou um médico para identificar e tratar a depressão e não tratou a disfunção sexual. Sendo que o gatilho para a depressão foi a disfunção sexual. Por isso é importante você identificar se você não está usando antidepressivo e não está tratando o gatilho que levou à depressão. Porque senão você só está aumentando o seu problema, principalmente na esfera sexual. Identifique isso, procure ajuda e, de preferência, se trata o gatilho que levou à depressão e você puder ficar sem o uso do antidepressivo, você poderá ter uma melhor qualidade de vida sexual, na maioria dos casos. O antidepressivo, do ponto de vista de melhorar a vida sexual, ele precisa ser muito bem indicado, especificamente para um paciente de ejaculação precoce que não se beneficiou com os tratamentos comportamentais ou o tratamento da disfunção erétil como um todo. Em casos selecionados, pode fazer uso do antidepressivo para retardar o tempo ejaculatório, mas são casos bem específicos e, de preferência, com orientação de um profissional, de um urologista. Não deixe de procurar ajuda e não saia tomando antidepressivo
sem uma orientação específica, e com isso você vai ter muitos efeitos colaterais e piorar a sua qualidade de vida sexual, principalmente se ela já não vem boa. E também recebo muitos pacientes na clínica em uso de antidepressivo que tem uma dificuldade de ter ou manter uma ereção, porque se aumenta muito o tempo ejaculatório, vai exigir que a sua função erétil seja cada vez melhor, porque se o tempo ejaculatório demora e você entra em exaustão física, tudo isso vai atrapalhar tudo, desde o tempo ejaculatório ao tempo de ereção, aí mistura a disfunção erétil com a disfunção orgásmica e precisa tomar muito cuidado com o uso de antidepressivo se ele não está afetando e piorando a sua qualidade de vida sexual. Muitos pacientes em uso de antidepressivo a longo tempo, eles reclamam de uma queda de desejo, queda de interesse sexual, ele procura menos a parceira ou parceiro, ele se masturba menos, ele acaba entrando num desuso de vida sexual. E isso reflete sobremaneira na parte da sua fisiologia sexual e do seu relacionamento. Para você entender melhor, eu vou contextualizar como os antidepressivos fazem isso. Eles são, na maioria, receptores seletivos da recaptação da serotonina e podem afetar neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Estes neurotransmissores regulam o desejo e a resposta sexual e, por consequência, você pode ter alterações de desejo e aumentar o tempo para conseguir um orgasmo e ejaculação. Eu vou fazer comentários sobre os diferentes antidepressivos, aqueles que têm uma relação maior, média ou menor reflexo na qualidade de vida sexual. Eu vou comentar, é óbvio que isso é um comentário baseado no estudo dos próprios medicamentos e da relação com a disfunção erétil, mas isso tudo pode variar de paciente para paciente. Então, essa questão de você sentir mais ou sentir menos não é só pela classe do remédio. A gente sabe que a classe do remédio tem esse impacto maior ou menor, mas isso às vezes tem características individuais que alguns pacientes têm maior reflexo em relação a outros, com a mesma medicação. De qualquer forma, todas essas considerações que eu estou fazendo, você pode, ao utilizar esse medicamento, constatar que isso vem, muitas vezes na bula do remédio, e você tem que conversar amplamente com o médico que te prescreveu essa medicação sobre os distúrbios na qualidade da sua disfunção sexual com a utilização desses medicamentos. E com isso, conversar com o médico que te prescreveu para mudar, às vezes, a classe desses medicamentos para ver se você encontra um que atenda a questão do tratamento da depressão, mas que reflita menos possível com a qualidade da sua relação sexual. Vou começar com os medicamentos que estão mais associados a maior disfunção sexual. Disfunção essa, que pode ser disfunção orgásmica, na maioria das vezes, e até disfunção erétil. E geralmente estão mais associados com a redução de libido e retardo da ejaculação. Vou correlacionar a fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, venlafaxina, clomipramina e a amitriptilina. Esses medicamentos afetam o neurotransmissor serotonina e que está diretamente relacionado ao controle da resposta sexual, desejo sexual e tempo ejaculatório. Também podem reduzir a dopamina, um neurotransmissor muito importante para a excitação e a resposta sexual. Um neurotransmissor muito importante que controla a resposta sexual e o tempo ejaculatório. Agora vou falar de outra classe, outros antidepressivos, que também podem causar disfunção sexual, porém, muitas vezes, para a maioria dos pacientes, num grau menor, podendo ser menor o efeito em relação à categoria que eu acabei de falar. Essas medicações são a duloxetina, nortriptilina, imipramina, risperidona e a olanzapina. O diferencial desses medicamentos
é que ele tem um perfil misto, de ação em serotonina, noradrenalina e outros sistemas, o que pode reduzir o impacto em relação aos tradicionais, mas eles ainda apresentam efeitos sexuais significativos em muitos casos. E agora, os medicamentos que, na maioria dos casos, interferem menos com a função sexual. Bupropiona, eles estimulam a dopamina e a noradrenalina, que estão associados ao aumento da libido e da função erétil. A mirtazapina, que apesar de afetar a serotonina, faz isso de forma mais seletiva, minimizando os efeitos sexuais. A agomelatina, apesar de afetar a serotonina, assim como a mirtazapina, também faz de forma mais seletiva, minimizando os efeitos sexuais. E por último, a vortioxetina, que atua no sistema de melatonina e mais considerada neutra em relação à função sexual. Vou falar sobre as estratégias para minimizar os efeitos na área sexual, começando com um ajuste na medicação. Ajustar não só a classe do medicamento, aquele que interfira menos com a parte sexual, mas também ajustando a dosagem. O ideal é procurar uma menor dose possível desses medicamentos e na menor dose vai interferir menos com a sua função sexual. É importante essa informação para o médico prescritor que prescreveu essa medicação antidepressiva para você, que você vá com frequência ajustando dose com ele, falando o quanto está interferindo com a sua função sexual, para que ele possa ter a decisão não só de ajustar a dose para menos, como também mudar eventualmente de classe de medicamento para um que tem o efeito antidepressivo, mas que afete menos com a parte sexual. O uso de medicamentos complementares, principalmente identificando que o seu gatilho que está levando à depressão é a sua falta de confiança na área de ereção e de desempenho sexual. Se você identificou que esse gatilho está ligado a uma disfunção erétil, medicamentos para o tratamento da disfunção erétil podem trazer confiança no seu ato sexual e com isso até minimizando o uso de antidepressivos nesses casos que a depressão vem da disfunção erétil. E se for da disfunção erétil, fazer uso de medicamentos específicos para a disfunção erétil, como tadalafila, sildenafila, vardenafila, específico para a disfunção erétil. E eventualmente melhorando a sua confiança, você vai minimizar a dose, diminuir a dose dos antidepressivos ou até suspender o antidepressivo, mas sempre assistido para o médico que o prescreveu. Uma consideração importante: se o que precipitou a sua depressão é a disfunção erétil e falta de confiança de ter uma boa relação sexual, ou é uma deformidade que desenvolveu no seu pênis, chamada doença de Peyronie, onde ele diminuiu, curvou, ou só reduziu de tamanho, ou afinou, não mantém a ereção. Se isso é o fator gatilho que desencadeou a sua depressão e você está recebendo antidepressivo, identifique se esse é o gatilho, porque existem tratamentos para a disfunção erétil, seja com comprimidos, seja com medicamento injetável, injeção intracavernosa, seja com implante e a reconstrução do pênis, tratando a perda de tamanho, a curvatura, o afinamento e colocando uma prótese peniana. Caso você tenha a necessidade de um tratamento cirúrgico e resolver o seu problema na esfera sexual, e se você faz uso de antidepressivos, após a solução desse problema, seja com tratamento oral, injeção intracavernosa ou até a reconstrução, o implante da prótese peniana, você resolveu o gatilho da depressão. Aí o próximo passo é ajustar o medicamento para a depressão, diminuindo a dose ou até suspendendo, para que o seu tempo ejaculatório retorne a um normal, para que o seu libido e desejo sexual retorne para algo bem aceitável. Ou seja, a medicação antidepressiva, ela pode ter sim um benefício, desde que bem indicada, e se resolver o gatilho que precipitou a depressão, ela deveria ser aos poucos, diminuindo a dose e até parar, com o objetivo de interferir o menos possível com a função erétil
função orgásmica e você ficar bem adaptado com uma vida sexual plena e de preferência sem antidepressivo ou com a menor dose possível. Mas isso tem que ser assistido em conjunto com o urologista que te prescreveu o antidepressivo, fazer esse ajuste para menos ou até suspender, se for o caso. Após você assistir esse vídeo, espero que tenha assistido ele todo, o que eu quero deixar claro e que vai contribuir muito se você me ouvir e ir atrás. Que você identifique se você está fazendo uso de antidepressivo, baseado nessas classes todas de medicamentos que eu falei, que você vai ler a bula, eventualmente, dos remédios que você está tomando, para ver se algum deles é antidepressivo. E se você tem uma fórmula, porque às vezes o médico prescritor, ele faz uma fórmula com vários medicamentos na única cápsula ou no único comprimido e foi manipulado. Então você toma um único comprimido com vários medicamentos no mesmo cápsula, no mesmo comprimido. Nesse caso de fórmula, fica ainda mais difícil você identificar que você está usando antidepressivo. Mas se você pegar a fórmula, vai estar a relação de todos os medicamentos que foram manipulados naquela fórmula. E se te chamar a atenção para algum deles ser um antidepressivo, ele pode ser o fator de grande interferência na sua vida sexual. Então é importante você buscar essa identificação do uso dessa classe de medicamentos antidepressivos, porque às vezes o médico prescritor não chegou a falar que está te dando um antidepressivo, não chegou a falar que esse remédio poderia interferir na sua vida sexual e você simplesmente passou a utilizá-lo, está tendo os efeitos na sua vida sexual e você não entende o que está acontecendo. A minha motivação é que você, com esse vídeo, você entendeu, vai buscar essa informação e se de fato você identificar, converse com o seu médico que prescreveu essa medicação sobre ajuste dessas doses, sobre o tratamento do gatilho que levou à sua depressão e ver se dá para aos poucos parar o uso do antidepressivo e com isso a gente faz o ajuste necessário para que você tenha qualidade de vida, saúde mental, saúde sexual e vida a melhor possível. Se você ainda tem dúvidas sobre a relação dos antidepressivos com a disfunção sexual, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.